de uma associação de pescadores, né? Embora a nossa bacia tenha várias colônias de pescadores, com milhares de pescadores cadastrados ao longo de toda a bacia, né? A nossa associação ela é pequena, mas atinge toda a bacia do Rio Grande. E eu queria dizer que para nós, pescadores, para todo o segmento da pesca como artesanal, a gente não acredita que essa PCH não vai impactar a bacia como um todo. Lembrando que o nosso Rio Grande ele é um dos principais afluentes do Médio São Francisco, né, é responsável por 80% da contribuição, principalmente no período seco. E para a gente, da pesca artesanal, é de extrema preocupação, porque a partir de 2010, a gente já sentiu os impactos da PCH Sítio Grande, que é no rio que é afluente do Rio Grande. Então, se a gente sentiu no Rio Grande, sendo que lá tem uma vazão reduzida que é de 1 quilômetro, essa vai ter 8 quilômetros, me parece, imagina numa cabeceira do Rio Grande. Então, isso preocupa muito nós, a questão da segurança da navegação, o direito da gente poder navegar no rio, porque já está difícil. Uma cidade como Barreiras, que era o último porto que tinha até o antigo Goiás Velho, atual Tocantins, onde vinha grandes embarcações que adentravam São Francisco, e num período tão curto de décadas, vamos dizer assim, desde o impacto do agronegócio, a gente da pesca já tem sentido drasticamente esses impactos, não só na questão da navegação, o rio secando, mas a questão das lagoas margeais, porque após o período da piracema, quando o peixe sobe essas corredeiras para desovar e que agora vai encontrar vários barramentos com essa PCH, depois desse período ele retorna, adentra essas lagoas margeais, onde tem ali muitas plantas aquáticas, e ali aquele período é onde é que serve ali para ele estar engordando, se recuperando até o próximo período da desova. Então, com esses rebaixamentos repentinos do rio, o peixe não consegue mais encontrar o caminho de volta para o rio para seguir o curso. E com o tempo, vai secando aquelas lagoas e os peixes vão morrendo por falta de oxigênio. Então a gente tem várias filmagens, né, que tem assim o quanto que isso significa, a alta mortandade de peixes, que inclusive aconteceu quando a PCH do Sítio Grande começou a operar. E a questão também que preocupa muito a gente é sobre a questão da navegação mesmo, porque a gente já sente dificuldades para navegar na nossa bacia. Então a gente não é pescador de ficar pescando na beira do barranco ou para alimentação, como muitas comunidades são, um segmento de pescadores artesanais que dependem daquilo para se sustentar e sustentar suas famílias. E não é uma comunidade específica num determinado ponto ou uma colônia que é só o nome de uma instituição. É ao longo de toda a bacia do Grande. E assim, todos os pescadores só tomaram conhecimento dessa PCH a partir do trabalho da Desenvolvimento e da nossa Associação de Pescadores, a APA Rio Grande, a partir de 2020, 2021, há pouco tempo. Eu estava mesmo no comitê da Bacia do Grande, eu não tive conhecimento dessa PCH. Quando a gente tomou conhecimento, o processo já estava todo feito, os pescadores não sabiam, não foi feita uma consulta prévia com os pescadores da bacia, talvez teve uma audiência que só serviu para dar legitimidade para aquilo que eles queriam fazer por parte da PCH aqui em São Desidério, dizendo que tinha consultado pescadores, até então os pescadores não estavam cientes, e eu acredito que hoje, até hoje, a maioria deles não tem muita consciência de que vai acontecer essa PCH, principalmente aqueles que estão na bacia do Grande mais baixo, perto de Barra, perto de Cotegipe, Riachão das Neves, que ali é onde é que tem a pesca artesanal profissional, está em mais alta, assim, vamos dizer assim, né? Onde é maiores as famílias dependentes dessa profissão. E outra coisa, da mesma forma que o responsável pela PCH vem assediando as comunidades, sem eu esperar na sede da associação, a gente recebe a visita desse responsável, que é o Cristiano Neves, de uma forma informal, totalmente surpresa, sem comunicar, nos assediando, oferecendo o emplacamento dos reboques que a gente recebeu na associação, oferecendo recursos, subsídio para isso e aquilo, querendo que de toda forma a gente concordasse com isso. E eu falei que essa decisão, que isso não cabe a mim, mesmo estando como presidente ou aos pescadores, que o rio, ele é um bem comum, sagrado, a gente não vê ele só como mercadoria, só como um recurso hídrico.
Não, aquilo ali é vida, aquilo ali é sagrado, tem toda uma espiritualidade por detrás daquilo que precisa ser respeitado. Tem muitas famílias dependendo daquilo. E a gente não visa só o lucro, a gente visa o nosso rio, o nosso bem-estar. A gente quer ter o direito de ser pescadores, de vender o nosso pescado. Porque hoje em dia no Brasil é coisa mais rara você achar um peixe do rio, um peixe natural. Você tem que concorrer com a discriminação, porque você tem que concorrer com os criatórios de peixe, você tem que concorrer com o peixe que vem lá de fora, da beira do mar. E muitas vezes nós temos aqui um produto de muito melhor qualidade, de muito mais sabor, mas que a gente não tem uma política pública específica para aquilo, e a gente fica na dependência da conservação do rio para produzir o nosso pescado, para vender. Tudo depende de nós. Agora, com o trabalho da associação, indiferente do trabalho das colônias ou não, que infelizmente hoje só atuam na questão do seguro defeso da Piracema, mas o que o pescador quer é muito mais do que isso. Ele quer ter o direito de pescar, ele quer ter o direito que o rio continue sendo rio, que ele tenha o direito de navegar e todos os seus direitos assegurados como o ribeirinho. Principalmente uma coisa que eu queria botar aqui também, apesar que o caso é a PCH, mas que seja colocada essas áreas de uso coletivo da beira do rio. Se a legislação diz que um rio de 50 metros tem que ter 100 metros de APP, de mata ciliar, por que não tem? E o fazendeiro pode sua cerca lá, depois dos 100 metros. Aqueles 100 metros eu entendo que, como a bacia como um todo, tem que ser livre. Tem que estar livre aquele acesso para a mata nativa, como corredor ecológico, porque o animalzinho ali também ele precisa de água. O corredor ecológico é muito importante que seja pela beira do rio também, porque ele precisa de água. Também quero saudar aqui os pescadores, todos, tem também ali o Edilson, Celice, Neca. A gente não, por questão de transporte também, a bacia é grande, tem em torno de 1.500 pescadores na bacia, todos contros que têm conhecimento. Não deu para mobilizar, muitos estão lá pescando, mas uma coisa que a gente representa aqui em nome de todos eles é: não queremos PCH, queremos ser pescadores artesanais, que o nosso rio continue sendo rio e contribuindo para o grande. Até mesmo porque essa pequena central hidrelétrica, ela é pequena apenas na geração de energia, que se for comparado com a energia solar não vai gerar basicamente nada. Será se vale a pena um impacto tão grande para uma geração de energia tão pequeno? E energia para quem e para quê? Né? Então, que seja isso, como bem colocou ali, né, o colega ali de mesa, a gente não é contra o desenvolvimento, mas a gente quer que ele seja feito um desenvolvimento sustentável e que garanta, que assegure os direitos de todos, principalmente daquelas classes menos favorecidas que estão na ponta sofrendo esses impactos causados por esse capitalismo tão selvagem que vem degradando o nosso rio, degradando o nosso cerrado e as comunidades tradicionais. Que precisam de respeito e parar de ser vista como marginal que quer empatar o desenvolvimento. Não, muito pelo contrário. O que todas essas comunidades, os ambientalistas estão defendendo é o futuro dos filhos, dos netos e bisnetos, inclusive daqueles que estão por aí degradando o nosso rio. Muito obrigada. Agora, posso contar a pergunta do momento?